Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo a gente vai continuar lendo a Bíblia e nós estamos já no Apocalipse de capítulo. é, Deixa eu ver aqui. Capítulo um. Nós estamos no capítulo um de Apocalipse de João. Então vamos lá. Prólogo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe confiou para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Jesus a comunicou através do seu anjo ao seu servo João. Este dá testemunho de que tudo quanto viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam a palavra da profecia e põem em prática o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Introdução às visões. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino de sacerdotes para para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, como também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra bateram no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Visão do Filho do Homem. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na constância em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, entrei em êxtase no espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, a qual dizia: O que vês escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então voltei-me para ver a voz que me falava, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante
a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã alvejada, igual à neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés pareciam de bronze, incandescente no crisol, e sua voz era como o fragor de águas torrenciais. Na mão direita tinha 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol no seu brilho mais forte. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele pôs sobre mim sua mão direita e disse: Não tenhais medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Este é o significado secreto das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são 7 igrejas. Bom, esse é o capítulo 1 e ele inicia o Apocalipse de João. Bom, aqui eu vejo um poder tão forte como o poder de um recém-nascido. Qual que é o poder do recém-nascido, né? Às vezes falando assim, fica um pouco incoerente, né? Poder e recém-nascido, né? Até paradoxal. Mas o recém-nascido, ele tem em seu ser algo que é puro. E quando a gente fala de pureza, a gente fala de cosmos, de estar em Deus, entende? É como se fosse o humano mais limpo, a coisa que liberta qualquer espírito do mal. É como se fosse uma água benta, algo que é uma inovação para o ser humano. E esse recém-nascido, né, esse poder aparece aqui para João, né? Ahn, e de alguma forma o João olha e compreende esse recém-nascido. É claro que eu estou usando uma sintetização para dizer que é o Espírito de Deus que recém-nasceu depois da sua morte, né? Aqui, ó, as palavras dizem muito bem isso, né? Ah, aquele que era e vem, o Todo-Poderoso, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, né? É, deixa eu ver. Com trombeta, qual dizia? O que vês? Não, não é isso, não. Que ó, dentre os mortos, o soberano dos reis da terra.
libertou dos nossos pecados e que fez de nós um sacerdotes para Deus. Não, peraí, onde que está aqui escrito? Ao vê-lo cair como morto a seus pés, mas ele pôs sobre mim sua mão direita e disse: Não tenhais medo, eu sou o primeiro, o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Quando a gente crê nisso, quando a gente olha um recém-nascido e comemora que aquilo ali é é, é a vida eterna, num sentido de poder, no sentido de Deus, né? A gente, né, consegue entender, né, isso e começa a escrever isso para estar com isso. Por quê? Porque a gente sente muito quando o recém-nascido é contaminado pelas trevas, pelas falhas humanas, pelas falsas expectativas, pelas promessas quebráveis. É terrível. É doloroso, são mistérios dolorosos, são horrorosos, são monstros, mas vão estar presentes no recém-nascido, assim como a gente conhece que está sobre todos nós. Mas, contudo, entretanto, todavia, ao ver o recém-nascido e apreciar a sua mensagem, a sua pureza, nós podemos nos libertar. Nós podemos até mesmo criar, a partir da bênção de Deus, né, uma forma de voltar a essa ação e encontrar o Espírito puro, né, o Espírito Santo, aquele que nasceu um dia e foi o recém-nascido um dia por nós, aquele que estava descontaminado de tudo aquilo que hoje a gente está contaminado. E a pessoa que olhar para isso vai entender Deus e vai se ajoelhar perante perante a Deus por honra a essa sensação, né? A sensação de santidade. A pureza nos leva a um grau de valor, de intimidade com Deus, de reconhecimento e honra que a gente só pode escrever meras palavras para tentar, de certa forma, administrar e classificar esse sentimento. Só que esse sentimento ele é único para cada ser. As palavras elas são generosidades da forma de comunicar, é, de essa reação que o ser humano expede. Só que as palavras, elas não são verdades. Elas mentem pela realidade das precisões a quais cada um se submete dentro do seu grau de reação possível. Se uma pessoa está impura, o grau de reação para alguma coisa pura pode ser menor do que uma pessoa que está pura, que quer receber, que está em graça, entende? Então isso é até mesmo uma conduta de medida, né? Você tem para cada pessoa um grau de reação sobre o expoente, sobre o recém-nascido. Só que agora esse recém-nascido
ele é dado como várias é, possibilidades de arquitetar e elevar o ser a sentir essa, essa sensação, esse recém-nascido. E agora olha só como que é legal a palavra recém, né? Recém. Recém. 100 representa para nós o 100%, né? É a unidade que virou dezena e que virou centena no sentido de chegou ao máximo possível. Entendeu? Então, o recém-nascido, o recente, é o máximo de poder que a gente pode ter dentro da classificação de uma sensação, né? Uma reação que você vai expedir, uma vez que você é um detector universal, né? Toda reação que for dada a você sem entidade, né? Sem entidade dessa reação, né? Você pode ser sentir intimidade, você pode fazer essa reação íntima ou pode compartilhar ela com alguma pessoa. Dentro dessa prática existe existe aquilo que descomunica de você, reage de você a isso. E isso é uma informação muito valiosa. E aí o que que acontece? Isso representa a luz, né? Isso representa uma luz. Só que imagina só para você que a gente, sobre o acender da luz e a sua localização, né, a gente coloca dentro do ser humano, a gente diz que a luz que vive no ser humano é igual, é semelhante para nosso instrumento de medida a luz que emana de um candelabro de 7 velas. E aí o que que acontece? Para cada ação que eu dar ao ser humano, eu vou ter uma reação. E dessa reação eu vou ver quais luzes acendem desse ser. E aí eu consigo guiar a partir de uma das localizações que evidenciam a reação, tipo assim, ó. Ah! Entendeu? Então, a partir dessa leitura sistêmica de um modo natural para um modo assaltado por uma reação, então eu posso ver quanto de luz deu a boca, deu o ouvido, deu os olhos, deu o nariz, e para cada ação de natureza, de estado, eu posso ver o público e dar para cada público, para cada ser, um nível de candelabro. Então, veja bem, se eu tenho isso, eu tenho como converter qualquer reação a uma intensidade de luz candelabra. Entende? Uma vez que a gente não tem, na Idade Média, instrumentos de medida de potencial de energia, a gente pode criar um sistema de medir o sinal de energia que está emanada pelos seres que reagem a determinada cena. E tudo isso é religioso, tudo isso registra para nós coisas interessantes. A gente começa a
conhecer as pessoas, a crer nas pessoas, a julgar as pessoas e dizer quais são bem, quais são mal, e até mesmo entender por que elas são mal, porque existe essa contração de oposta à verdade que revelaria um candelabro potencialmente aceso. Então a gente se pergunta por que que as luzes do candelabro não estão totalmente acesas nessa reação? Por que o ser humano não confia em si mesmo para ressentir-se totalmente aceso, né? Velar toda a sensação como um recém-nascido. O recém-nascido, ele mexe as pernas, ele mexe o braço, ele mexe assim, ele chora, ele esperneia, ele mexe assim. Ah! E por que que nós não? Né? E aonde no cérebro, o que que eu estou fazendo para não revelar essa potencial? Existe o meu olho olha mais para minha perna não mexer? O meu ouvido escuta mais para minha mão não fazer assim? Então imagina que é como se o recém ele conseguisse um desequilíbrio harmônico para cada reação. E o ser humano ele tem uma modulação harmônica para ressentir é, qualquer inovação no sentido da sua relação cognitiva, né? A sua captação. É a reação mesmo que ele propaga no sentido de sentir o universo. Então a gente está falando de uma comunicação e uma promoção da igreja no sentido das artes religiosas, o que faz com que os seres humanos sejam conhecidos e até mesmo é, as suas ah, as suas diferenças, né? Uma vez que se você está em uma comunidade, né? Você tem uma igreja ali. É bom conhecer os fiéis, até porque queremos que todos os ali sejam família e que compartilham do mesmo potencial, né? Que todos ajudem a iluminar a igreja e dessa iluminação todos possam ver a volta de Deus, a vinda de Deus. E não só alguns esperarem ver, né? Se todos na igreja estiverem potencialmente acesos, assim espera-se ver o ressentido, né? O todo todo a verdade assim no sentido da conexão, né? E aí o que que acontece? Esse João que ó, vamos ver aqui ó, no final. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Este é o significado secreto das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são 7 igrejas. Então, caraca, imagina se você tem uma igreja do olho, uma igreja da visão, da mão, do pé, que legal, né? Mas isso seria uma informação tão bonita no sentido da prática religiosa da antiguidade média que mediava entre os seres a, informação e o conhecimento superior da verdade que sobre Deus poderia conduzir todos a
o respeito e a promoção de si mesmos nesse conselho que vem do alto, né? Agora, se você fala que é um rei, que é um tirano ou que é um líder, você quebra toda a magia da promoção desse sistema de bondade, né? Desse sistema de bem. Então é fascinante e ponha-se, né? Faça esse exercício para si mesmo. Ponha-se a pensar nessa 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 vontade humana dos pais é, de conduzirem a criação para o bem. Ponha-se na esperança de Deus estar sobre nós e de nós podermos agir em nome do Criador. Ponha-se na disposição de acreditar nesses aléns aí, ó. Ah, Ponha-se à disposição de olhar para a possibilidade e não subestimar o ser humano, por mais que toda vez que a gente pensa sobre os trabalhos humanos, a gente chegue na conclusão de que o ser humano não poderia, porque não porque ele não é incapaz, mas porque nós não suportaríamos os seres humanos fazendo isso, uma vez que eles são como nós, né, seres humanos, e nós a gente sabe que nós somos corruptos, então eles provavelmente seriam também, e são, né, eles não são todo bem. Mas dentro de uma uma imaginação, de uma possibilidade, você consegue se conectar com a verdade e de alguma forma, se você estiver treinando, né, os seus olhos, os seus ouvidos, você vai ver que você tem tudo para acessar essa informação, até porque todo o acervo de atitude e trabalho angelical vem da simplicidade, da pureza, da contra-armação que vê aquilo que é acendível à vela, ao candelabro, à santidade, o sentido, né? Então, tudo que um recém-nascido pode saber é o que o anjo ou que a operação da criação de Deus trouxe. Deus não fez o mundo para adulto. Deus não fez o mundo para criança. Deus não fez o mundo para velho. Deus fez o mundo para todos, né? E ele fez o mundo para o recém-nascido, que é a espécie mais pura, né? Então, se o recém-nascido ele consegue comunicar tudo, ele não precisou de aprender alfabeto, ele não precisou de estudar no exterior, ele não precisou de trabalhar na empresa X nem na empresa Y, porque você acha que você precisa para saber, para receber a revelação, né? Não faz sentido você esperar um sinal de Deus, ou isso ou aquilo, sendo que você tem você é um vitorioso em Deus, né? Não faz sentido. É bobagem, porque você sempre está e sempre estará preparado para o recente estado de estar sobre a natureza e renascer-te, porque esse ser vive aí em você e é o ser mais forte em você, é o mais poderoso,
é daquele que, se Deus estivesse em sua presença, você só conseguiria estar na presença de Deus com esse cara que está aí em você, né? Mas para você acessar esse ser, você precisa de ir ao além, né? Gerar os aléns, né? De ressentir e encontrar esse recém-nascido e renascer no agora, no presente, que aí sim você estaria sobre a potência harmônica da sua da sua relação com a vida, né? Você conseguiria sentir tanto prazer que nada te daria dúvida sobre a realidade e Deus e a vontade que você tem de se manter vivo. Só que as sujeiras que a gente acumula no caminho pregam isso pra gente, né? Nos contaminam, fala assim. Você vai no shopping e você pega uma sujeira lá e você fala assim, cara, viver não é bom. Ah, pai, porque tem umas sujeiras assim e tal. Então, isso prega em você uma coisa ruim. Para despregar isso de você, você precisa de acessar o seu recém-nascido. E você precisa de ninguém pode te dar uma receita do que você precisa, né? As pessoas, elas geralmente falam, você precisa de entregar a sua vida a Deus, a Jesus Cristo, você precisa de ler a Bíblia, você precisa de abandonar o vício, abandonar isso aqui. Tá bom, isso é muito bom, você precisa de tudo isso, desde que você esteja ah, confortável para isso, no sentido de você negocie-se com você. Não é o espírito do outro que te manda que deve negociar com você. Você pode olhar, estimar e trabalhar de forma planejada esse tipo de ação. Só que o que acontece? Ninguém pode te falar como você vai encontrar esse ser em você. Por quê? Porque ninguém te conhece tão bem quanto você. Então, o que que as pessoas fazem? Elas tentam ajudar criando formas semelhantes, né, para o mesmo caminho. Mas é só você que pode saber a verdadeira forma de acessar. É isso que eu quero dizer. Então, por incrível que pareça, é uma idiotice danada a pessoa virar e falar uma coisa, né? Ah, você tem que fazer assim, assim, assado. Como se isso fosse uma receita, né? E não é, cara. Não acredita que isso é uma receita, não. Porque é como se você estivesse falando assim, então fazer o ser humano é uma receita, né? Isso é idiota, é ofensível, né? É uma ofensa você falar assim, né? As coisas que as pessoas aconselham são boas. Você pode praticá-las. É igual você pode comprar arroz, pode comprar feijão, pode comprar macarrão, pode aprender a cozinhar, pode aprender a cheirar as coisas antes de usar. Você pode aprender as mecânicas de sinais de trânsito que cooperam com a sua produção, mas com as coisas de Deus, com as coisas não tem receita, né? Não existe uma receita, porque existem caminhos para cada ser humano, né, no universo, né, nesse formato de se encontrar.
Quando a gente escuta a voz do outro e utiliza elas como convenção para nos levar, né, para nos embarcar para a vinda de Jesus, para esse encontro com o recém-nascido que vive aí em você, que é a potência máxima do seu candelabro, da sua energia, que representa para nós as 7 velas acesas, você talvez não seja tão bem como as pessoas vão dizer que você vai encontrar, porque cada um tem um encontro, cada um tem uma forma de fazer. Ah, por mais que a analogia tenta interceder para que você, por exemplo, pegue o seu instrumento de acender as velas, né? E acenda as velas em você. Acender não é você superar-se, né? E superar, às vezes, para uma pessoa é fazer 100 vezes mais do que ela fez. Às vezes, para outra pessoa é fazer mais 2 vezes aquilo que ela já faz. Repetir 2 vezes. E às vezes, para alguma pessoa, é diminuir. Você está entendendo? Então, o que às vezes para um é aumentar, para outra é diminuir. E aí, isso é ascender, né? Ascender é uma coisa precisa, é uma coisa brilhante, é uma coisa de posicionamento. E aí, quando a gente fala de posicionamento, aí, meu camarada, não dá para você, não dá para você inventar uma receita que sirva para todos, né? É claro que o nutriente ele entra para todos, mas é, quando a gente está falando de posicionamento, é, é muito mais do que você dar uma receita para seguir, né? É muito mais, porque é uma questão de voltar, né? No passado, né? Voltar e, e encontrar, né? Aquilo que de alguma forma foi se perdendo. E por incrível que pareça, isso é mais complexo do que parece, né? Então, é, até porque a gente tem várias culturas, várias, várias contatos, várias coisas. Então, é mais ou menos isso. Eu sou a favor daquilo que as pessoas, né, tenham essa experiência de forma pessoal, né? Porque quando as pessoas encontram umas com as outras, elas falam mentiras que parecem que em verdade, que para elas é como se fossem verdades e é mentiras. E elas fazem isso naturalmente, já há muito tempo, que ela mesmo não consegue saber se é mentira. Não sei te explicar, mas na natureza existem essas pessoas, né? Elas elas às vezes elas são muito religiosas. Você não duvidaria que a pessoa é assim. E elas são, as pessoas popularmente chamam elas de falsas, né? Pessoas falsas. Porque é como se tivesse elas fossem habilitadas para em determinados momentos, em determinadas ocasiões, ser uma pessoa que não é, falar mentiras, né? E aí isso é até doente dentro de alguma análise. Então, o homem que confia no outro homem, né? Toma cuidado, né?
Maldito o homem que confia no homem, né? O Deus, né, assim como ele fez o mundo para o recém-nascido e comunica com o recém-nascido, uma linguagem que é no universal, ele comunica com você, né? E às vezes a comunicação universal que Deus dá tá aí, ó, tá aí. Só que você já não consegue ser tão fiel, acreditar tanto nela por conta da contaminação das várias instruções de linguagens e sinais que a gente tem hoje em dia. Ah, então, se você tiver a oportunidade de ter um filho ou assistir um recém-nascido, observe-o e veja o quanto ele é independente e pergunte-se a si: como eu posso ser independente como um recém-nascido? É claro que as pessoas, né, ao ouvirem eu falar isso, vão dizer assim: como ele é independente? Ele precisa da mãe ali, ó, dando leite, ele chora, ele mãe, toda hora precisa da mãe. Você não entendeu? Ele é independente de uma forma gloriosa, cosmológica, né? Ele é independente porque ele ele não precisa de toda essa sujeira que a gente precisa, toda essa carniça, toda essa preocupação. Ele apenas se preocupa em se emanar e ser e estar. Perceba para você ver essa independência. E muitas pessoas filosofando pensam assim: eu quero voltar para Deus, eu quero estar em Deus, eu quero alcançar essa independência espiritual, porque o meu espírito ele já não é dependente. Eu preciso da minha esposa, eu preciso dos meus filhos, eu preciso da minha fama, eu preciso da minha loja, eu preciso da adrenalina, eu preciso de saber quem eu sou. Eu preciso de ser melhor do que hoje, eu preciso de dar um sermão melhor, eu preciso de ler mais, eu preciso de parar com isso, eu preciso de começar a fazer isso. É só esse eu preciso, que, nossa, é uma droga. Viver eu preciso. Se eu vou conversar com a pessoa, ela vai ver, de tudo que ela falar, ela vai falar assim: eu preciso de um tanto de coisa, eu preciso disso, eu preciso estudar isso. Então, não é questão de eu preciso, eu já tenho, entende? Eu já tenho tudo, eu sou independente, eu tenho. Ah, eu preciso, eu preciso. Não, eu tenho, cara, eu tenho. Tanto eu tenho que eu vou lá buscar. Já é meu, eu já tenho isso. Ah, eu tenho sabedoria. Eu só vou, encontrar ela aqui, ó. Eu tenho, né? Então, é, quando a gente consegue sair desse modo do eu preciso, eu não tenho, eu tenho que conquistar, a gente entra num modo de independência, né? Eu já tenho. E aí, para você, né, nascer de novo é um pulo, né? Você já tem, você já tem a salvação, você já tem é, a fé, você já tem condição de acreditar e aceitar Jesus como seu Salvador e encontrar Ele bem dentro de você, né? Então, isso é ser independente, né? Você não precisa de uma receita, você não precisa de fazer nada, né? Você já tem. Então, é mais ou menos isso aí. É, então, todo indivíduo que duvida, né? Você vai,
Eu duvido, duvido, duvido. Esse já se torna incapacitado, né? Ele precisa de caçar capacitação para eliminar essa dúvida, né? A dúvida é como se fosse um animal, uma ameaça, né? É, Então, você aí que tem dúvida, você está se sentindo ameaçado, você precisa de armas para matar essa dúvida? Eu sinto muito, cara. Não tenha dúvida, né? Você tem tudo, né? Você é independente. E se você não sente agora, pelo menos vira e fala assim para você mesmo, né? Eu já fui independente. Eu já não precisei disso. Eu sei o que é independente. Se eu fizer algum jejum, eu vou estar caminhando para essa independência, porque eu vou estar emitindo os acordes que recordam para mim do tempo em que eu era independente, que eu era um recém-nascido, né? E de alguma forma isso faz muito sentido. É... Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo que a gente vai começar a leitura do. Deixa eu olhar aqui, ó. Acho que é do livro de João, né? João. O livro da Bíblia de João. Só que tem aqui, ó, segunda carta de João e terceira carta de João. Carta de Judas. Talvez no próximo vídeo a gente leia essa carta, né? Apocalipse de João, carta de Judas. Então é isso. Até então, até a próxima. Um abraço para vocês e fui!